Graça e paz, queridos irmãos, com alegria estamos aqui nessa noite mais uma vez, louvando, adorando o nome desse Deus maravilhoso que nos resgatou, o Deus que está presente aqui nessa noite. Você crê nisso? Amém. Deus está aqui e tudo aquilo que fazemos nesse local também é para a honra e glória dele. É claro que quando saímos daqui, as nossas vidas continuamente devem servir, honrar e glorificar a esse Deus maravilhoso, mas aqui é algo especial porque nos reunimos como corpo de Cristo Jesus. Amém. Eu convido você então a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, onde teremos a nossa reflexão nessa noite, a partir daquilo que Deus tem colocado aos nossos corações, dentro da temporada que temos vivenciado, testemunhando da graça, amando pessoas. Precisamos levar ao mundo a mensagem da cruz. O texto de Atos 1:8 diz: e sereis minhas testemunhas. Que Deus continue nos capacitando e nos agraciando cada dia mais para que, ao lermos a sua santa palavra, Ele nos envolva com o teu Santo Espírito de forma que a gente possa ser impelido a levarmos essa mensagem ao coração de muitas outras pessoas. É claro que nós vivemos em relacionamentos, nós temos amigos, temos colegas, temos pessoas do nosso convívio que ainda não são crentes, não conhecem a mensagem da cruz, mas que certamente, através da palavra do Senhor sendo proclamada por você, o Espírito Santo pode realizar uma grande obra em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Seja um instrumento utilizado por Deus, então, para a glória do Senhor. Hoje nós vamos falar nesse texto de João, capítulo 3, falar acerca do novo nascimento. Mas antes da gente ler o texto bíblico, quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos, vamos orar, vamos pedir a instrução, a orientação de Deus para a meditação da sua santa palavra. Pai querido, obrigado por esse momento tão especial, que agora iremos refletir na Tua palavra, iremos ouvir a Tua voz, falar aos nossos corações, Deus, e que o Senhor de fato venha com graça, com misericórdia, que a Tua fidelidade nos alcance de maneira com que possamos ouvir claramente a voz do Senhor, nos instruindo, nos capacitando a ter o nosso coração a ser de fato um solo fértil, para que sejamos produtivos na obra do Senhor. Nós queremos espalhar o Teu amor por onde formos, enquanto estivermos indo. Por isso, obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor tem inserido o Teu povo, cada um de nós, em lugares onde muitas vezes em comum não teríamos o mesmo acesso, mas o Senhor nos coloca em lugares especiais para sermos sal e luz nessa terra. Por isso, nos abençoe, que a Tua palavra ilumine as nossas mentes, os nossos corações. Espírito Santo, fale conosco, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. João capítulo 3, a partir do versículo 1. O texto será projetado, mas como a gente sempre diz, é bom você abrir sua Bíblia, sempre trazer a sua Bíblia e sempre se familiarizar com o texto sagrado na sua própria Bíblia. Então, o texto da palavra de Deus nos diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Essa é a palavra de Deus para a nossa breve meditação nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta simples para vocês. O que vocês pensam quando a gente traz essa expressão nascer de novo? O que vem à mente dos irmãos aqui nessa noite quando a gente fala acerca dessa expressão nascer de novo? Porque para algumas pessoas o novo nascimento só fazia sentido
para aquele público que ouvia as mensagens poderosas de Jonathan Edwards, de Billy Graham, nas suas cruzadas evangelísticas, onde ele reunia multidões nos estádios, mundo afora, e chamava o povo a se arrepender e crer em Cristo Jesus. Para essas pessoas, essa coisa do nascer de novo só funcionava nessa época, porque a mensagem desses pregadores é que era uma mensagem poderosa. Para outras pessoas, meus irmãos, todos aqueles que viveram no passado eram pessoas mais ingênuas, o que não faz mais parte da nossa época, porque hoje, nos nossos dias, não funciona mais assim, não somos mais tão ingênuos, porque nós temos acesso à informação, nós temos acesso a tantas informações. Então, para essas pessoas, essa coisa de novo nascimento chega a ser uma afronta à intelectualidade da nossa era, e não passa de um fanatismo religioso, no qual a mensagem transmitida passa a ser então um ódio contra aqueles cuja escolha moral se discorda. Mas existem também pessoas para quem o novo nascimento é uma experiência vivida somente por aqueles que estão à margem da sociedade. E nós podemos citar como alguns exemplos aqueles que utilizam de drogas, os problemáticos da vida, os pobres, os falidos, pessoas que se utilizam dessa expressão nascer de novo porque de fato elas precisam lidar com toda a bagunça que é as suas vidas. Para outras pessoas, a mensagem do novo nascimento traz à tona aqueles teleevangelistas que certamente você já ouviu alguma coisa nesse sentido, com toda a sua parafernália manipuladora, onde se apresenta um cristianismo que é comercializado, um cristianismo que tem sido mercantilizado. Quantos aqui nunca ouviram falar daquele famoso copo de água em cima da televisão? Todos nós já ouvimos falar nisso, talvez não mais recentemente, porque as TVs hoje estão mais fininhas, né? Você não consegue colocar um copo lá em cima, mas antigamente naquelas TVs de caixa, a oração do bispo lá ia te abençoar se você tivesse esse copo de água em cima da televisão. E aí eles modernizaram, agora se você comprar a roupa de cama do pastor e da pastora fulano de tal, eles dormiram naqueles lençóis, então se você comprar esse lençol, você vai ser abençoado no seu casamento. E coisas desse tipo, e ainda mais bizarras, têm sido comercializadas em nome da fé. E aí essas pessoas acreditam que o nascer de novo é só para esses trouxas que compram desse tipo de bugiganga espiritual. E aí, meus irmãos, a gente precisa refletir realmente o que significa o novo nascimento. Quando a gente pensa acerca do nascer de novo, o que de fato deve vir na nossa mente, no nosso coração? E, meus irmãos, a resposta está onde? Na palavra de Deus. Você crê nisso? Quando pensamos, quando falamos no nascer de novo, a gente precisa recorrer às Escrituras Sagradas, e recorrer não numa forma de pensar acerca daquilo que o nosso pensamento tem a dizer sobre o nascer de novo, mas é extrair daquilo que a Escritura mesmo nos fala e nos ensina sobre o novo nascimento. E o que descobrimos ao ler essa fascinante história, dessa conversa de Jesus com Nicodemos, é que nascer de novo não é algo simplesmente para aqueles que vivem à margem da sociedade. O nascer de novo, meus irmãos, não é algo anti-intelectual, não é algo estranho, não é algo que apela a um comércio, a um negócio, a um mercado da fé. Não é uma revolução moral que Jesus tem em mente aqui, não. É muito mais fundamental do que isso, porque é uma realidade que cada um de nós precisa reconhecer urgentemente. E aqui nesse texto, Jesus traz para nós 3 fatos acerca do novo nascimento. O primeiro deles é que o novo nascimento é uma mudança radical. O segundo deles é que o novo nascimento é uma mudança sobrenatural. E em terceiro lugar, o novo nascimento é uma mudança que teve um preço. Então vamos para o primeiro fato. O novo nascimento é uma mudança radical. Começando pelo versículo 2, nós descobrimos que Nicodemos vem visitar Jesus sobre o manto da escuridão da noite. E quando lemos esse texto, o que deve ser presumido é que Nicodemos não queria ser visto por outras pessoas ao se encontrar com Cristo Jesus. É por isso que ele vai à noite. Ele não vai durante o dia para não ser visto. Sabe por quê? Porque Jesus já era uma figura controversa no meio da religiosidade dos judeus. E aí veja que Nicodemos começa a conversa no seguinte sentido: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. É muito interessante quando a gente observa essa expressão a qual Nicodemos chama Jesus. Ele chama Jesus de Rabi. É interessante a gente perceber essa expressão porque Nicodemos é um homem estudioso. Nicodemos é um homem que conhece as Sagradas Escrituras, ele é um homem de status na comunidade judaica. No versículo 1, se você se atentou à leitura, nós vimos que Nicodemos é um dos fariseus e ele é um dos principais dos judeus. Jesus, por outro lado, meus irmãos, Jesus não tem posição, Jesus não tem status, Jesus não tem instrução, qualquer tipo de privilégio. Mas veja que Nicodemos o trata como sendo o quê?
um igual. Ele chama Jesus de rabi, ele chama Jesus de mestre. Então ele continua nos contando que ele e os seus amigos chegaram à conclusão acerca de Jesus. Olha o que ele diz: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Eu quero que você enxergue aqui comigo que Nicodemos está sendo sincero nessa fala. Nicodemos, ele realmente reconhece, ele traz um voto bem claro de confiança em Jesus e no ministério de Cristo Jesus. E é por isso que a resposta de Jesus é impressionante para Nicodemos. Jesus respondeu o quê? Vamos ler juntos? Em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando a gente observa essa resposta de Jesus, a princípio, no primeiro momento, parece que não tem muito a ver com a fala inicial de Nicodemos, não é verdade? Mas quando a gente observa a fundo esse texto aqui, meus irmãos, o que vemos Jesus fazer aqui é dar um corte dentro de toda a sutileza que Nicodemos traz, porque o que Jesus quer é chegar no ponto principal da questão, ele quer chegar no cerne da questão. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: Nicodemos, eu vou te mostrar aqui realmente o que você precisa saber. Você precisa nascer de novo, você precisa de uma mudança radical na sua vida. Mas pense comigo em como que Nicodemos ouviu e absorveu essas palavras de Jesus, porque como fariseu, Nicodemos tinha as credenciais religiosas, morais, de forma assim, impecável. Nicodemos era alguém que era o modelo da sociedade judaica. Ele era um fariseu, e como fariseu, meus irmãos, ele era membro de um grupo dos mais rigorosos, gente da mais certinha que existia na época, pessoas que eram confiáveis, pessoas íntegras, pessoas que eram conservadoras na sociedade judaica. Trazendo para os nossos dias, a gente pode dizer basicamente que Nicodemos é como aquela pessoa que frequenta a igreja na totalidade das suas programações, 100% está presente em tudo aquilo que a igreja faz. E em tudo aquilo que a igreja faz, essa pessoa se entrega, ela é dedicada, ela faz com coração, com amor, ela é realmente piedosa, ela é completamente devota. E no versículo 10 nós vemos que Jesus diz que Nicodemos é mestre em Israel. Uma outra característica que deve ressaltar aqui no nosso aprendizado, porque quando Jesus fala sobre isso, a gente tem que compreender que Nicodemos é um professor de Bíblia. Ele é um especialista nas escrituras sagradas que tinha naquele tempo, ou seja, aquilo que nós conhecemos como sendo o Antigo Testamento. O Pentateuco, os livros proféticos, os livros de sabedoria, os livros de cânticos. Nicodemos sabia textos como esse. E aqui, meus irmãos, no versículo 1, nós vemos que Nicodemos era um dos principais dos judeus, ou seja, ele era membro do Sinédrio, que era o conselho governante judaico. Então aqui nós temos Nicodemos, um professor religiosamente devoto, moralmente impecável, completamente qualificado no que diz respeito ao seu intelecto, socialmente respeitável, formulador de boas políticas para a comunidade judaica. E meus irmãos, observe que quando nós olhamos para a vida de Nicodemos, ele não está em crise, está? Nicodemos não vem apresentar um problema diante de Jesus, mas ele diz o seguinte: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, Jesus, eu estou do lado do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ele não está em crise, a sua vida não é uma bagunça. Ele é um homem completamente devoto, um homem resolvido. Ele entende Jesus, ou pelo menos ele acha que entende Cristo Jesus. Mas nós não podemos perder de vista aqui que as palavras que ele utiliza logo no início aqui nos deixa muito bem claro que ele está presente nesse encontro com Cristo Jesus como um porta-voz de um grupo, como porta-voz de um partido que chegou a certas conclusões sobre Jesus. É por isso que ele diz: sabemos que o Senhor é mestre em Israel, vindo da parte de Deus, é mestre vindo da parte de Deus. Porque, meus irmãos, pode ser que ele tenha ido se encontrar com Jesus para fazer um acordo com Jesus. Pode ser que esse encontro com Cristo Jesus tenha sido no sentido de talvez trazer Jesus para perto desse grupo de fariseus que buscaram entender cada vez mais acerca de Cristo Jesus, para talvez fazer com que Jesus esteja disposto a apoiá-los em certos aspectos ali da sua agenda política, da sua agenda social, da sua agenda religiosa. Só que esse não era o propósito de Jesus. Definitivamente, esse não era o propósito de Cristo Jesus, porque o propósito de Jesus era exatamente abrir os olhos de Nicodemos,
para que ele pudesse compreender de fato o que ele realmente precisava. E Jesus sabia que o que Nicodemos precisava era de uma nova vida. Nicodemos precisava nascer de novo, Nicodemos precisava de uma mudança radical. A vida dele poderia não estar em crise. Ele poderia não ser um homem que vivia à margem da sociedade, porque ele era da elite, frequentador da sinagoga, estudioso das escrituras, um professor da lei, mestre em Israel, um líder comunitário, um homem muito bom. Certamente todos nós aqui gostaríamos de Nicodemos, não é verdade? Todos nós aqui nos maravilharíamos com Nicodemos, a gente ficaria impressionado com quem Nicodemos é. Aos olhos de muitos, Nicodemos era alguém que, por conta do seu estilo de vida, certamente era alguém que merecia o favor e a bênção de Deus. Mas Jesus diz o seguinte: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque a sua filiação entre os fariseus, a sua filiação na sinagoga, não é suficiente. Não importa se você foi criado em uma família piedosa, o seu trabalho de caridade, o seu envolvimento com a comunidade, a sua educação, a sua riqueza, nada disso conta. Nada disso conta. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos precisava de uma mudança radical, e Jesus deixa bem claro aqui que o novo nascimento não é apenas para aqueles que estão rejeitados, à margem da sociedade, seja pela pobreza, seja pelas drogas, seja por qualquer tipo de problema. Jesus está deixando bem claro aqui, meus irmãos, que se alguém tão bem ajustado como Nicodemos precisa nascer de novo, então todos nós precisamos nascer de novo. Porque, meus irmãos, não há ninguém nesse mundo que não precise nascer de novo. Você crê nisso? Você pode repetir essa frase comigo? Não há ninguém nesse mundo que não precise nascer de novo. Porque não há ninguém nesse mundo que se qualifique para o reino de Deus. Não há ninguém nesse mundo que se qualifique para o reino de Deus com base em quão boa essa pessoa é, quão inteligente, quão rica, quão poderosa ou quão religiosa ela seja. E essa é a mensagem de Cristo Jesus. Quando se trata da cidadania no reino de Deus, as nossas qualificações não valem de nada. Quando se trata da cidadania no reino de Deus, as nossas qualificações não valem de nada. Nós não conseguimos nos limpar primeiro para depois ter o ingresso no reino de Deus. Você já ouviu alguém falar assim: não, eu sou muito pecador, para eu frequentar essa igreja aqui, eu preciso me consertar primeiro. Para ter um encontro com Jesus, eu preciso me consertar primeiro. Não é assim que funciona, meus irmãos. O ingresso no reino de Deus, a gente não precisa primeiro de uma reforma moral, até porque não é por mérito nosso que temos acesso ao reino de Deus. Não são pessoas boas que se qualificam e as pessoas más, então, não têm esperança. O que todos nós precisamos é nascer de novo. Todos nós precisamos dessa mudança radical em nossas vidas. Mas nós precisamos aprender sobre a natureza e o caráter dessa mudança radical. Porque se nós devemos nascer de novo, do que realmente nós estamos falando? Nós estamos falando de uma mudança radical, mas nós também estamos falando de uma mudança sobrenatural. E a resposta de Jesus deixou Nicodemos perplexo, deixou ele pasmo, ele foi pego de surpresa por Jesus. Leia comigo o versículo 4, a pergunta que Nicodemos faz a Jesus, vamos ler juntos? Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? O que a gente pode tirar dessa pergunta de Nicodemos? Nicodemos não entendeu nada que Jesus estava falando, não é verdade? Ele ainda estava ali, a turma diz aí, viajando na maionese, ele não compreendeu exatamente nada que Jesus estava dizendo com ele. Mas olhe para a resposta de Jesus no versículo 5. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui Jesus começa a entrar em questões bem interessantes, porque ele está conversando com alguém que é o quê? Um homem estudioso, um professor de Bíblia, um homem que tinha responsabilidade até mesmo de pregar e dar o ensino nas sinagogas. Então Jesus está entrando numa área que certamente Nicodemos conhecia, porque o que Jesus faz aqui é citar a profecia de Ezequiel, no capítulo 36, uma profecia que certamente Nicodemos tinha conhecimento dela, onde o texto bíblico nos apresenta o seguinte, vamos ler juntos? Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos,
guardem e observem os meus juízos. Era exatamente isso que Jesus tinha em mente quando introduziu essa conversa com Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, porque esse é o sentido do novo nascimento. Ele tem que ser pela água e pelo Espírito, porque um novo coração ele só é criado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é criado e habitado pelo Espírito Santo de Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que o nosso novo coração, o nosso novo nascimento só pode vir a partir de um nascimento espiritual, que acontece como resultado da obra do Espírito Santo. Esse novo nascimento do qual todos nós precisamos, meus irmãos. Assim como o nosso nascimento físico, ele não é algo que nós podemos fabricar ou gerar por nós mesmos. E esse é o ponto de Jesus. Da mesma forma como nós não tivemos impacto algum ou escolha alguma no nosso nascimento físico, certamente você já ouviu esse tipo de frase, né? Aquele adolescente rebelde que vira para o pai e para a mãe e fala o quê? Eu não pedi para nascer, né? Já ouviu isso aí? Ou de repente você, irritado com seu filho, o filho chega, ó, eu não pedi para nascer. E de fato, nós que nascemos fisicamente, a gente não teve contribuição alguma. E é assim que acontece com o nosso nascimento espiritual, com o novo nascimento, meus irmãos, porque nascer de novo não é o efeito de se realizar um ritual específico. O nascer de novo, ele não vem por conta de uma oração que é feita, ou recitar algumas palavras, ir em algum retiro, ou subir uma montanha. O novo nascimento, ele não é mesmo através do batismo, não é verdade? Da membresia de uma igreja, ou vir à frente por conta de um apelo. O novo nascimento não acontece essencialmente por causa dessas coisas, mas o novo nascimento só é possível pelo trabalho secreto e sobrenatural do Espírito Santo nos nossos corações, ou seja, é uma obra misteriosa, é uma obra sobrenatural, e é disso que se trata o versículo 8, vamos ler juntos? O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós sabemos que o vento também é um mistério para nós, né? Ele vem, muda de direção, nós não conseguimos controlar o vento, e o vento é algo poderoso também. Nós experimentamos os seus efeitos, mas não controlamos o vento. E assim, meus irmãos, é com o novo nascimento, é Deus quem faz. É um presente para nós, é um milagre de Deus nas nossas vidas. Nicodemos foi até Jesus falando acerca dos sinais, dos milagres, das maravilhas que Jesus estava realizando. Nicodemos reconhece isso e ele conclui que Jesus é um grande mestre. Mas veja que Jesus diz, não, Nicodemos, o milagre que você realmente precisa ver, enxergar e reconhecer para que você possa ver o reino de Deus é apenas se você nascer de novo. É um milagre do novo nascimento. Deus deve entrar em sua vida e mudar você por completo, porque o novo nascimento é essa mudança radical. O novo nascimento é essa mudança sobrenatural. E em terceiro lugar, uma mudança que teve um preço. Até o momento está claro para nós aqui que Nicodemos está em choque. Todo o seu mundo religioso está virando de cabeça para baixo, de pernas para o ar, diante das palavras de Cristo Jesus. Veja, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Ele ainda estava sem entender, mas ele deveria entender. E é por isso que Jesus responde, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? E aqui que está o ponto da questão, meus irmãos. Porque não basta o acesso à informação. O que nós precisamos, e o principal, é da ação sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. O texto da palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o nosso conhecimento acerca da verdade que vai nos libertar. Quem vai nos libertar? É a verdade. Porque conhecer, muita gente conhece. A Marlúcia trouxe um testemunho para nós na vigília de sexta-feira, impressionante, impactante, onde um jovem foi alertado segundo o seu proceder, um jovem que queria cometer suicídio, e o pastor pregou para ele, trouxe o evangelho da graça do Senhor Jesus, e aquele jovem simplesmente disse, isso aí eu conheço. Tudo isso aí que o senhor falou eu conheço. Informação é importante? Claro que é. A informação que nós temos acerca da graça de Deus, do amor de Deus, nós temos que espalhar por todo mundo. Mas isso não é o suficiente. Para que haja um novo nascimento, precisa haver uma ação do Espírito Santo. Porque senão são apenas palavras, belas palavras, palavras de impacto, mas o que precisa ser feito
para o novo nascimento acontecer, é de fato a presença do Espírito Santo de Deus. Nicodemos era um especialista na Bíblia. Pelo seu conhecimento, ele deveria sim compreender a verdade que Jesus estava transmitindo a ele. E no entanto, ele estava completamente perdido. Mas veja que a partir do versículo 14, Jesus diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Vejam que Jesus mais uma vez abraça uma outra realidade de um texto bíblico que Nicodemos deveria conhecer. Jesus está apontando basicamente para aquela história lá em Números capítulo 21, onde o povo murmura contra Deus, murmura contra Moisés. Eles querem voltar para o Egito, porque na mente deles o Egito era muito melhor. Eles tinham comida com fartura, não estavam passando todo o perrengue, enfrentando toda a caminhada em direção à terra prometida. Na mente daquelas pessoas, o Egito era melhor. Então eles murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés, e Deus então envia cobras venenosas que picaram as pessoas ali do povo de Israel, e eles agonizavam até morrer. Muitos morreram diante dessa ação de Deus no meio do povo. E aquele povo arrependido volta-se para Moisés e diz: Moisés, a gente entendeu agora a questão. Nós falamos contra Deus, estamos arrependidos aqui, então ore a Deus para que Ele tire de nós essas cobras, essas serpentes. E aí Deus disse o seguinte para Moisés: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca ela num poste, e assim que as pessoas forem sendo picadas por essas cobras venenosas, ao olharem para essa serpente, elas ficarão imediatamente curadas. Era essa história que Jesus queria trazer como ilustração aqui na sua conversa com Nicodemos, meus irmãos. E o que Jesus disse para ele é o seguinte: o Filho do Homem deve ser levantado, assim como aquela serpente de bronze foi levantada, porque à medida em que as pessoas olhavam para aquela serpente, eram imediatamente curadas. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: todo aquele que vir a mim e crer em mim, terá o novo nascimento, terá a ação do Espírito Santo em sua vida. Jesus estava se referindo à sua morte, meus irmãos, e morte de cruz, porque a vida nova que Jesus proporciona é uma nova vida conquistada para nós na cruz. Jesus morreu na cruz e pagou um alto preço pelos nossos pecados para garantir o nosso novo nascimento. O preço foi pago por Ele. Hoje não existe preço que nós possamos pagar para quitar a nossa dívida com Deus. Jesus que pagou esse preço. Ele que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Ele morreu para nos perdoar, para garantir a nossa reconciliação com Deus, a vida eterna. É a morte de Cristo Jesus que garante essa nova vida a todos aqueles que creem. O seu sangue derramado na cruz comprou para mim e para você um novo nascimento. E o texto não deixa claro para nós aqui que Nicodemos compreendeu tudo isso nessa conversa. Olhando para esse texto, a gente não consegue compreender dessa forma, mas o que a gente consegue compreender é que ao longo da trajetória de Nicodemos e ao longo do Evangelho de João, a gente percebe que algo foi mudando na vida de Nicodemos, tanto que a gente vê aqui João citando Nicodemos por mais 2 vezes dentro do seu Evangelho. Uma vez lá no capítulo 7, onde Nicodemos defende Jesus perante os principais sacerdotes, os principais fariseus, e depois novamente lá no capítulo 19, onde João faz questão de nos lembrar que aquele Nicodemos que ele está citando ali, é aquele Nicodemos que ele falou lá atrás, no capítulo 3, que veio se encontrar com Jesus à noite. Ele traz exatamente essa expressão para mostrar para nós aqui agora um contraste de quem realmente era Nicodemos agora. Porque o ponto que João está levantando, lá no capítulo 19 de João, é que antes Nicodemos queria permanecer no anonimato, incógnito. Ele foi à noite se encontrar com Jesus exatamente porque ele não queria ser visto. Mas agora no capítulo 19, algo diferente acontece. Ele não quer mais estar na presença de Jesus em segredo. Ele vem para fazer uma tarefa muito específica, que de acordo com a cultura da época era algo realizado pelas mulheres. Porque Nicodemos, meus irmãos, veio realizar uma tarefa que o tornaria impuro diante dos rituais judaicos. Porque Nicodemos veio para sepultar Cristo Jesus. Nicodemos tocaria em um cadáver, e isso o tornaria impuro diante da lei dos rituais judaicos. Só que Nicodemos não está mais se importando com isso. Nicodemos não se importa mais com esses rituais, porque, meus irmãos, ele está disposto a ser identificado publicamente com Jesus e o seu ministério e com todo o escândalo da sua cruz. Nicodemos está disposto a se tornar ritualmente impuro pelo contato com o corpo de Jesus, no qual ele mesmo, de acordo com a própria lei, ele era um estudioso e um especialista.
E nada disso parece importar mais, tanto que Nicodemos, ele compra cerca de 35 quilos de mirra, de aloés, um composto ali utilizado para servir exatamente no embalsamento ali de Jesus, no sepultamento de Jesus. Algo que teve um custo para ele, sim, mas ele não se importava mais na forma como ele seria visto pela sociedade judaica ao fazer aquilo. E a grande pergunta é, meus irmãos, o que estava acontecendo no coração de Nicodemos aqui? O que estava acontecendo no coração daquele homem, daquele fariseu, daquele mestre da lei, daquele homem que tinha tanto conhecimento? Parece que João capítulo 3, versículo 15 começou finalmente a fazer sentido na vida de Nicodemos. A mensagem de Jesus finalmente começou a ficar clara para ele, o Espírito Santo começou a abrir os seus olhos. E Nicodemos, que anteriormente via Jesus apenas como um mestre, passou a ver Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Passou a ver Jesus, aquele que foi levantado, para que todos os que nele creem possam ter uma nova vida a partir de um novo nascimento. E concluindo, meus queridos, aqueles que vêm a Jesus simplesmente como um professor, procurando por algum tipo de filosofia nova, uma forma diferente de vida, uma lição moral talvez, alguma instrução de vida, sempre vão perder aquilo que é o principal que Jesus tem a oferecer. Porque o que Jesus oferece é muito mais do que isso. O que Jesus oferece é exatamente a realidade, que Ele veio para viver uma vida justa no nosso lugar, sem pecado. Ele veio exatamente por conta dessa vida justa para chegar até a cruz e morrer no nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados, nos justificar diante de Deus, nos reconciliar com o Todo-Poderoso, para que assim tivéssemos um novo nascimento e vida eterna com Ele. Ele não veio apenas para nos ensinar verdades, Ele veio para tirar os nossos corações de pedra e nos dar um coração de carne. Ele veio para nos dar um novo nascimento, e é a Jesus quem devemos recorrer. Não devemos confiar em nós mesmos, meus queridos, mas devemos nos confiar totalmente, plenamente em Cristo Jesus, porque só Ele pode nos salvar. Não é o quão boas pessoas podemos ser, ou quão ruins que sejamos, que vai fazer a diferença. Não é a nossa linhagem religiosa, se nascemos num lar cristão ou não. O que nós precisamos é nascer de novo, e somente Jesus pode fazer isso por nós. E é isso que Ele oferece a cada um de nós aqui nessa noite, porque o novo nascimento é uma mudança radical. O novo nascimento é uma mudança sobrenatural. O novo nascimento é uma mudança que teve um preço, para a honra e para a glória do nosso Deus, um preço pago com o sangue de Cristo Jesus. Que nessa noite hajam novos nascimentos aqui no nosso meio, para que possamos louvar, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Amém?